Olá, pessoal do Educasd, aqui na nossa quarta aula. Nós vimos anteriormente sobre o que são números decimais, o conjunto ao qual eles pertencem, definição, os elementos que compõem, as partes ali de um número decimal, a transformação dele na forma fracionária, assim, fazendo uma ligação sim com o assunto de frações. Ali também sobre o quadro de ordem, a posição, as posições que nós temos após a vírgula. Vimos também sobre a comparação, como comparar os números decimais. E hoje, finalmente, subtração e adição, adição e subtração de números decimais. Essas operações básicas, para que possamos também lá para frente abordar sobre multiplicação e divisão. Então perceba, em tudo que nós formos fazer, que tenhamos estratégia. Então, há estratégia sim para lidarmos, operarmos com números decimais na adição e na subtração. Ok? Aqui deste lado uma instrução ou uma dica, né? Por mais que para o matemático que trabalha assim, lida com números decimais constantemente, é algo que nós temos, por exemplo, na área de finanças. É claro que são muito mais áreas que aparecem em números decimais, mas você no seu dia a dia, na matemática comercial, lidando com reais e centavos, então é algo que muitas vezes fazemos de maneira inconsciente, tá? Ou forma. Mas perceba, quais são as dicas? Alinhar vírgulas e algarismos em suas respectivas posições e depois completar com zeros quando necessário. Tá? Muitas vezes nós fazemos ali o algoritmo na nossa mente e não percebemos que é isso aqui que a gente está fazendo. É claro que uma coisa é o processo mental e outra coisa é como você vai transcrever isso para o papel. Então, essa é a nossa dica que nós vamos seguir para operar com adição e subtração de decimais, ok? Alinhar as vírgulas e algarismos em suas respectivas posições numéricas e aí, se for necessário completar com zero, nós vamos completar com zero. De forma prática, já vamos aqui treinar com os exercícios, porque aqui vai ser melhor já mostrar direto para você, aplicando. Vamos lá. Arme e efetue as seguintes operações com números decimais. Com números decimais. Você olhando aqui para essa lousa, você já talvez perceba algo assim. Ah, tem números decimais, mas tem número inteiro. Tem números decimais, mas tem número inteiro aí misturado. Bem, algo bem interessante é que, como nós já falamos em outras aulas, é possível você transformar um número inteiro em um número decimal, considerando que a vírgula está sempre ali, mesmo que seja implícita, à direita do valor. Então, vamos lá. Aqui na A. Quando a gente está pedindo para armar e efetuar para dar o resultado e armar, vamos armar o quê? É uma estrutura do cálculo. Você é acostumado ali desde o fundamental a fazer, armar a continha, mas isso aí tem um nome, é o algoritmo da operação. Esse algoritmo é o processo matemático, a estrutura que você monta para chegar no resultado. Vamos lá? Então aqui, 7 mais 4,5. 7 mais 4,5. Esse 7, 7 mais 4,5. E aí, como eu vou montar isso aqui? O 7, ele vai ter uma vírgula depois, né? Se é número inteiro, tem uma vírgula à direita. Aí eu alinho com a outra vírgula aqui do 4,5. 4,5. O algoritmo aqui vai ser para quê? Para subtrair ou somar? Vai ser para somar, né? Para somar, o meu algoritmo. Então, para ficar cada posição ali correspondente, então aqui ó, na parte dos décimos, eu completo aqui com zero. Então eu tenho os algarismos necessários, mas o que me ajudou a alinhar isso aqui foi por meio da vírgula, olha só. Parte inteira com parte inteira. E depois o que é decimal com o que é decimal. Considerando aqui ó, a vírgula e zero. Então, 7,0 mais 4,5. Agora sim. Mas uma outra informação que vai ajudar bastante você na hora de apresentar o resultado. Já faça sua vírgula aqui, ó. Faça sua vírgula no resultado. E aí você já tem alinhado tudo certinho, agora você pode somar. Vamos lá. 0 mais 5, 5. E aqui, 7 mais 4, 11. Maravilha. Então aqui nós temos 11,5 é o nosso resultado.
Na próxima aqui, são os mesmos valores, a operação mudou, agora é a operação de subtração, tá? O resultado aqui da adição, podemos chamar de soma, total. O resultado da subtração, nós podemos chamar de diferença ou resto. Talvez você lembre de resto da divisão, porque tem a ver com a subtração que você faz também ali dentro. Mas para não confundir com a divisão, então a gente busca ali falar muito mais diferença, tá? A diferença, que é o resultado. Vamos lá? Vamos montar nosso algoritmo aqui. 7, opa, tem vírgula aqui, para eu poder representar. Alinho com a vírgula do outro, 4,5, 4,5. Completo aqui com 0. Meu algoritmo é subtração? É subtração? Então, ó, alinho aqui a vírgula, continuo com a vírgula alinhada, e vamos lá. Você pode fazer a operação de subtração de várias formas. Tem aquele método do arredondamento, emprestar de um número para outro, fazer uma diferença em relação à unidade, dezena. Mas vamos lá. Aqui, ó, pegar emprestado, aqui vai ficar 5, aqui passa, ficar 5 aqui também, 2,5 no resultado do nosso algoritmo da subtração. Então aqui nós temos 2,5 como resultado. Você quer saber se está certo isso aqui também? Tem algo na matemática que falamos sobre função. E a função, além daquela função que você vê no gráfico, ela também significa um processo matemático, que pode ser direto ou inverso. Se você pega o 2,5 e soma de volta com 4,5, ele tem que voltar no 7. Ok? Então, montando aqui nosso algoritmo da adição, da subtração, mais uma aqui, agora com a adição. Vamos. Temos 50,4, a importância de alinhar a vírgula, mas vou alinhar a vírgula com quem? Com outro número que também tem vírgula. Aqui, 0,6. 0,6. Não esquece a operação, nosso algoritmo, essa estrutura do cálculo, o que você arma e efetua desde o fundamental ali, ou até mesmo no infantil, se você já começou assim. A adição. Tenho alinhado as minhas vírgulas? Legal. Alinha a vírgula também no resultado, tá? Ó, tudo alinhado de vírgula, posições alinhadas. Se quiser completar com 0 aqui, você até pode, mas não há tanta necessidade. Vamos lá, 4 mais 6, 10, passo 1 para cá, logo aqui, 1, aqui, 5, nossa resposta 51,0, mas esse 0 aqui depois da vírgula, ele não é significativo para nós, já tem um número inteiro, 51 inteiros. Então meu resultado aqui é 51, ok? 51. E ali, agora na D de decimal, mais uma vez, vamos armar a estrutura do cálculo, nosso algoritmo, o processo matemático para gerar o resultado. E é muito importante você saber isso aqui, como montar, por mais que você tenha vários atalhos na matemática. Uma coisa é você chegar no resultado, outra coisa é a velocidade com que você chega no resultado. E um outro ponto é como você organiza os seus cálculos também. Tá? Então aqui, vou começar com 50,34. Perceba que eu estou seguindo a ordem de apresentação dos valores. Eu poderia fazer fora de ordem se os valores estivessem aqui numa ordem contrária, ou se eu respeitar também o sinal que acompanha cada número, respeitando a regra de sinais, aí você até pode fazer fora de ordem, respeitando a regra de sinais. Os sinais que acompanham cada valor. Esse negativo fica com 8. O 50,34 tem um positivo escondido aqui. Mas isso aí já é o assunto de regra de sinais. Por enquanto estamos aqui da forma clássica, tradicional. Tudo bem? Então 50,34 vou subtrair com 8. Opa, mas esse 8 são 8 inteiros. Consigo transformar esse 8 em número decimal? Esse 8 já está na parte inteira. Então faço uma vírgula aqui, escrevo 8, e depois, para completar aqui, ó, décimo e centésimo, vou escrever 0 e 0. Meu algoritmo é de subtração. Meu processo matemático, minha estrutura do cálculo é de subtração.
números organizados, zeros aqui completando, tudo completado. Pode até escrever aqui, tudo bem, não tem problema. Alinho as vírgulas também, ó, para o resultado, e agora sim eu posso operar normalmente. De forma resumida, quando você alinha as vírgulas e as posições numéricas, você pode fazer a conta normalmente. Alinhou as vírgulas e as posições numéricas, você faz a conta normalmente como já estava acostumado, tá? Então aqui, nessa subtração, aqui vai ficar 4, aqui 3, e aqui nós teremos 42. 42,34. 42,34 é o nosso resultado. Ó, tem parte inteira, tem parte decimal. Na C deu o número inteiro. E se por acaso aparecer esse exemplo aqui, ó, nós temos aqui 3 termos agora. Então, para fazer operações de adição, subtração com números decimais, é possível que eu associe ali vários números decimais na minha expressão? Perceba que isso aqui que nós estamos resolvendo, essas continhas, esses cálculos, eles já são expressões numéricas. O que são expressões numéricas? Quando você tem expressões matemáticas, e se for apenas numérica, significa que você utiliza apenas números, os números explícitos ali. Se fosse expressão algébrica, aí você teria ali incógnitas, variáveis, letras para esconder os valores. Aqui é só expressão numérica, e isso é uma expressão numérica de 3 termos. 0,1 menos 0,05 mais 0,15. Cuidado respeitando a ordem aqui, regra de sinais, mas aqui você pode resolver na ordem que está tranquilo, está adaptado. Vamos resolver por pares. Se fosse tudo a mesma operação, tudo em adição, tudo em subtração, você até poderia montar no mesmo algoritmo, você até pode. Mas, para você não se confundir, tá? Você está começando esse conteúdo, faz por pares, tá? E é claro, quando está misturando os dois, também faça por pares. É claro que sempre há atalhos ninja matemáticos, mas por enquanto saiba o que é o essencial, o básico, quais são as bases, aí depois você consegue avançar para outras técnicas ninja, tudo bem? Então vamos lá, vamos resolver primeiro esse aqui. Então eu tenho 0,1, eu quero subtrair com, no meu algoritmo, com 0,05. Opa, 0,1 quero subtrair com 0,05. Bem, posso completar algo aqui, não posso? Posso completar. Eu tenho parte inteira, que no caso é 0, parte decimal. Aqui embaixo está 0,5, mas aqui está só 1, posso completar, para não ter problema na visualização, né, das posições numéricas. Então aqui vai ficar o quê? Ó, a linha vírgula também no resultado. Agora nós teremos aqui 5, aqui 0, 0, deixa eu escurecer isso aqui, 0,05. Então, ó, aqui nós temos 0, o resultado desse aqui é 0,05 e agora sim eu vou somar com o 0,15. Vamos lá? Então, utilizando esse aqui, 0,05 para somar com 0,15, no meu algoritmo também de subtração, para achar o resultado de uma subtração, que é a diferença. Então, quando você ler diferença em exercícios, normalmente, geralmente, ali está se referindo a uma subtração. Soma ou total, adição. Diferença, subtração. Montei meu algoritmo, aí vírgula debaixo de vírgula, alinho aqui também no resultado, e agora, tá? Eu posso, opa, aqui ó, perceba, aqui foi subtração e agora a gente está falando de
Adição, adição. Cuidado aqui, ó. Eu já ia me esquecendo aqui do sinal, hein, ó. Adição, adição. Bem, a regra é a mesma. Vamos lá. Somando aqui cada elemento, 5 com 5, opa, 10, vai um para cá, logo 2, aqui, 0 mais 0, 0. Então o que que nós temos? 0,20, 0,20, ou esse zero não é significativo para mim, posso então resumir isso aqui como 0,2, 0,2, tá? Tem hora que sim, você vai montar as contas, a estrutura do cálculo, o algoritmo de adição e subtração, vai ser de uma forma crua, assim. Pode ter 2 termos, 3 termos, vários termos na expressão numérica, na expressão algébrica. Eu posso ter muito mais números na parte decimal, como nós vimos no quadro de ordens, de posições numéricas em outra aula, para poder comparar os números decimais. Sim, pode ocorrer isso. Mas pode ocorrer também por meio de exercícios com problemas para que você interprete, monte a expressão, seja por meio de matemática financeira, comercial, unidades de medidas. Então os números decimais vão aparecer de várias formas para a gente. Mas aqui, para hoje, nessa primeira parte aqui, o que que a gente está seguindo? Ó, essa dica aqui para poder montar o algoritmo. Essa é a dica que a gente está seguindo. O que que a gente faz? Alinhar vírgulas e algarismos em suas respectivas posições. Alinha as vírgulas, vírgula debaixo de vírgula. Posição numérica debaixo de posição numérica. E se precisar completar com algo, você completa com 0. Você fazendo isso, você pode operar normalmente que vai sair o resultado. Tá? Lembre-se, a matemática apresenta problemas, mas também apresenta soluções. Tá? Nos vemos no próximo bloco. Ok, pessoal, agora no nosso segundo bloco aqui sobre números decimais, a ideia não é lotar você de exercício, você pode sim treinar mais na sua casa, mas aqui que você entenda realmente o que são os números decimais e a cada aula nós estamos vendo algum aspecto para avançar, progredir, melhorar e aplicar, tá? Então, no primeiro exercício, nós vimos ali o algoritmo da adição e subtração com números decimais, ou seja, como você monta a estrutura do cálculo, seja com as parcelas e o total, a soma, ou então com o minuendo, subtraindo e a diferença, o algoritmo dessas operações. Ali você pode ter um exercício sim, como vimos no primeiro, que pode ser da forma direta, uma própria estrutura do cálculo, o algoritmo. Mas eu posso sim ter problemas envolvendo números decimais, os quais, aqui com 2 tipos que eu vou apresentar para vocês, que eu posso estar relacionando com matemática financeira, matemática comercial, falando sobre a forma monetária, ou então também sobre unidades de medida, por exemplo, de comprimento e distância. Então, vamos aqui para o segundo exercício. Ana, Bruno e Carlos decidiram juntar suas quantias para comprar uma garrafa de água mineral, possivelmente 1 litro, tá? O normal. Uma garrafa de água mineral que custa R$10. Perceba que aqui, ó, você tem números decimais já, agora para você de forma monetária, tá? Da forma monetária. Tá? Claro que aqui vai ficar um pouquinho diferente na outra frase, mas forma monetária, então, quando nós temos o R do plano real, cifrão, um símbolo para dinheiro, um símbolo universal para dinheiro, é claro que pode variar ali em relação a ien, euros ou bitcoin, pode ser com traço, 2 traços, tá? Tem uma questão cultural. Se você for no site da Casa da Moeda, tem mais informações ali sobre isso. Então temos uma parte ali dos reais, a parte inteira dos reais, e a outra parte decimal dos centavos. Ok? Então precisamos estar bem atentos a isso ao analisar aqui sobre as demais quantias que eles estarão juntando, tá? Sabendo então que Ana possui R$4, Bruno possui R$5,60 e Carlos possui 90 centavos, eles conseguirão o valor necessário? Perceba quantos conhecimentos. Tá, talvez sim, você lidando com matemática comercial no seu dia a dia,
Você já deve saber fazer isso aqui muito bem, sim. Mas se você fosse explicar também para uma criança que está começando, eu não posso simplesmente pegar todos os valores e somar de qualquer forma. Tem a maneira correta em relação à parte inteira dos reais e a parte fragmentada que tem os centavos ali, a parte decimal. Então, para montar o meu algoritmo, vamos aqui então juntar as quantias, Eu tenho uma primeira quantia aqui, a quantia da Ana, olha só, Ana aqui com R$ 4. Então, vou fazer o seguinte, já montando o algoritmo, 4,00 até onde me interessa dos centavos, tá? Agora, Bruno tem quanto? Possui quanto? Bruno possui R$ 5. Uma coisa legal é você sublinhar as informações importantes para você. Ana possui R$ 4. Ok. Bruno, R$ 5,60. Olha o cuidado aqui, ó. Bruno, R$ 5,60. Perceba, estou alinhando vírgula debaixo de vírgula e posição numérica debaixo de posição numérica, tá? Ou casa debaixo de casa, no popular. E agora, ó, Carlos possui 90 centavos. 90 centavos. Escrevi aqui da forma monetária, aqui inteira, e desse aqui de outra forma propositalmente, para você ver que eu preciso tomar cuidado ali na hora que é apresentado assim para mim, tá? Então aqui, ó, 90 centavos. 90 centavos não posso escrever aqui na parte dos inteiros, a quantia do Carlos. Então, ó, 0,90 aqui. Ok? 90. Então, com isso, eu tenho todas as minhas quantias aqui, R$ 4, R$ 5,60 e aqui 90 centavos. Logo, eu tenho então a minha conta de subtração, meu algoritmo de subtração. Eu já alinho aqui a vírgula do resultado, Então, vamos lá. Opa, perdão, aqui a gente vai somar, porque aqui a gente tem todas as parcelas para ter um total, uma soma, a gente não quer saber a diferença aqui nesse momento. Então, somando, meu algoritmo para somar, aqui, 0 mais 0 mais 0, 0, 6 mais 9, aqui vai dar 1,50 ali, vai 1 para cá, agora aqui vai ficar 1 mais 4 mais 5 mais 0, 10. 10,50. Então significa o quê? Aqui o meu resultado foi em forma monetária, R$ 10,50. Tá? Então a pergunta foi qual? Eles conseguirão o valor necessário? Tá? Sim, tá? Nossa resposta? Sim. E ainda sobrará. Opa, deixa eu só apagar essa partezinha aqui. E ainda sobrará aqui 50 centavos. Ou como eu representaria de forma monetária 50 centavos aqui, olha só. R, cifrão, 0, ó, parte decimal dos centavos aqui, 50 aqui, tá? Ok, sim, e ainda sobrará 50 centavos. Tudo bem? Beleza? Então fizemos o algoritmo aí para a soma, nosso algoritmo para a soma. E agora, nesse terceiro exercício, no segundo nós vimos então sobre essa matemática, os números decimais na forma monetária. Mas, e se agora eu tiver uma questão que envolva os números decimais, porém com unidades de medidas, ok? Vamos lá. A altura de uma televisão, incluindo o rack, é de 188,25 centímetros. Perceba a parte inteira, a parte decimal, tá? Fique bem atento. E, bem, identificando quais são os elementos, é interessante você até reproduzir ali, por que não? Você não precisa ser um artista para desenhar. Se você fizer apenas algumas formas geométricas, já te ajuda a visualizar o que está acontecendo. A altura total deles aqui, ó, da TV, mais esse móvel de apoio que é o rack, 188,25. Beleza. Só que aí na segunda frase,
qual a altura da televisão, só da televisão, sabendo que o rack, esse móvel que sustenta, mede 135,45 centímetros. Se eu quero apenas essa altura aqui da TV, considerando sim a tela, o apoio dela, então vamos lá, eu posso fazer uma relação com a altura total e a altura do rack, e nessa relação eu posso obter sim a altura da TV, tá? Isso aqui você pode até mais para frente utilizar sim a equação, você até pode, mas aqui não é necessário, tá? Nesse caso não é necessário, é um exercício mais simples de números decimais. Então eu posso aplicar o que exatamente aqui? O algoritmo da subtração. O algoritmo da subtração com números decimais. O algoritmo da diferença também, que é o resultado de uma subtração. Você percebeu que se eu pegar esse valor total da altura e esse outro do rack e fizer a diferença entre eles, vai resultar exatamente na altura da TV. É isso. Perceba que matemática aqui é comercial. Ou então, a matemática em relação a unidades de medida, você utiliza no seu dia a dia, então perceba o quanto é útil isso. Mas como vimos ali no primeiro exercício do primeiro bloco, em números decimais, alinhe as vírgulas, vírgula debaixo de vírgula, especialmente no resultado ali, e então, se você precisar completar com zero, complete com zero nas posições numéricas. Vamos aqui aplicar o algoritmo então da subtração. Vou pegar a altura total que é 188,25, tá? Vírgula no outro de baixo aqui, já alinhando, tá? Já alinha. Porque se você alinhar, aí você faz a conta normal. É isso. Tá? Aqui, do rack que é 135, rack que é 135,45, 45. Tudo isso aqui eu vou subtrair. Eu quero a diferença e vou obter ali sim, aqui a altura da TV. Vamos lá? Resolvendo aqui, o algoritmo da subtração, ele tem mais de uma forma para você ver ali a diferença, tá? Para você trabalhar, operar com a diferença. Então, não se preocupe aqui, você viu uma forma diferente que eu estou fazendo, alguns atalhos também que o pessoal utiliza, mas vamos lá, ó. 5 tira 5, isso. 4 tira desse aqui, o 2 é menor, vou pegar emprestado daqui, aqui fica 7, aqui vai ficar 12. Logo aqui eu vou ter 8, alinhe a vírgula, e aqui 7 tira 5, aqui vai ficar 2. 18 tira 13, de forma direta, 52. Então, vamos lá. Qual a altura da televisão? Sabendo que o rack mede 135,45 centímetros. Já fizemos a diferença, minha resposta aqui, tá? A altura é 52,80. Tem unidade? Tem unidade? Cuidado, tá? Lembre-se que estamos tratando, seja aqui na matemática comercial, estamos tratando da unidade em relação a dinheiro, R, cifrão, ou então reais e centavos, sim, você escrever, mas aqui, ó, centímetros, ok? Centímetros. Maravilha? Então, subtração, adição, essa é a ideia para nós. Beleza? Próxima aula, veremos outra operação de números decimais. Nos vemos.